Então, vamos lá. Então, estão todos vendo? Sim ou não? Sim. Sim? Então, tá bom. Então, pessoal, hoje, na aula de hoje, a gente vai tratar um pouco sobre... Pronto! Agora eu consegui, pessoal. Mandei um bom dia para a turma. A gente vai tratar hoje sobre radiação, tá bom? Então, a sequência vai ser essa, né? Então, uma introdução sobre radiação. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a elevação do Sol, sobre fotoperíodo, que também é chamada de duração efetiva do dia, terminologia da radiação. Então, a gente vai relembrar alguns termos que vocês utilizaram lá no ensino médio. Espectro solar, né? Então também foi abordado lá no ensino médio. Leis da radiação, essa daqui já, né, é algo assim que foi abordado no ensino médio, mas muito superficialmente. Então aqui a gente dá uma aprofundada melhor. E os efeitos da radiação, tá? Então vamos lá. Então, primeira coisa é o seguinte, o que é radiação? O que vocês entendem por radiação? Então, primeira coisa, pessoal, vocês precisam lembrar, né, e isso volta e meia vai aparecer para vocês, vai aparecer em concurso, caso alguém queira optar aí por fazer um concurso lá na frente, vai aparecer na própria aplicação de algum conhecimento técnico. Então, quais são as formas de transferência de energia? Então, as formas de transferência de energia, lembrando, são 3, né? Quais são? Vocês lembram? Mal acordei, já, né, já acorda com uma pergunta dessas, né, pessoal? Lembra? Convecção, condução e radiação. Isso. Condução, convecção e radiação. É bom fazer aula assim, né, pessoal? Que daí qualquer coisa você não lembra, né? Você pega rapidinho no Google aí, deixa eu trabalhar, deixa eu pesquisar, né? Lembrando que condução, comentando rapidinho, condução é partícula a partícula. Tá? Então, você tem aquecimento, a partícula ela passa a vibrar mais, a molécula ela passa a vibrar mais, vibrando mais, a energia cinética dela aumenta e, consequentemente, a temperatura dela vai aumentar. E ela vai repassar essa agitação para a molécula que está do lado. Se ela tem uma eficiência nesse repasse dessa energia, né, esse corpo é chamado de bom condutor. Caso contrário, é um mau condutor. E daí, para quem quiser se aprofundar lá, você tem uma constante, que é uma constante K, né, que quando esse K é alto, ele é um bom condutor, quando o K é baixo, é um mau condutor de energia. Então, por exemplo, o metal é um bom condutor de energia. E a madeira é um mau condutor de energia. Bom? Claro que depende de outras variáveis, né? Mas, basicamente, o mais importante é lembrar essa constante K. No caso da convecção, né, enquanto aqui na condução, essa forma de transferência de energia ocorre nos sólidos, a convecção ocorre nos fluidos. Fluidos, quem são os fluidos? Os líquidos e os gases. E daí tem uma formulazinha, que é aquela formulazinha assim, ó, Mi, né? Mi é igual a massa M pelo volume V. O que acontece com a maioria das substâncias quando elas são aquecidas? Elas dilatam, tá?
Então, notem que eu falei, a maioria das substâncias, quando aquecidas, elas dilatam. Tá? Tem exceção aqui. Né? Então, prata, bismuto, água, né, em determinadas temperaturas, ao serem aquecidas, elas contraem. Tá? Mas a maioria delas dilata. Quando dilata, a massa específica diminui. Né? Então, por exemplo, se você aquece o ar que está logo abaixo de você, o que vai acontecer? O ar ele vai dilatar, ele vai aumentar o volume, consequentemente diminui a massa específica, fica mais leve e esse ar ele sobe. O ar que está lá em cima, mais denso, ele desce. Tá? Então você formou aí uma célula de convecção. Então ocorre nos fluidos, né, que são os líquidos e gases. E nós temos a radiação, que é o que a gente vai tratar hoje aí. Né? A radiação, quando vocês viram lá no ensino médio, só dizia o seguinte, que a temperatura de um corpo é diretamente proporcional, né, que na realidade, a energia de um corpo, a gente está falando aí de radiação, né? Então, a energia de um corpo é diretamente proporcional à temperatura desse corpo, né, numa escala numa escala Kelvin aí, por exemplo, elevada à quarta potência. Bom? Mas vocês só viram isso daqui e parou por aqui. Então, se você pegar lá os resumos que vocês têm de física, lá do ensino médio, vocês vão ver que o professor lá falava o seguinte, que a energia de um corpo é diretamente proporcional à temperatura desse corpo elevada à quarta potência. E aqui a gente vai entender um pouco mais por que disso. A gente vai entrar nessa lei, que é chamada lei de Stefan Boltzmann. Então, vamos lá. Aprofundando um pouco mais aqui essa parte que é a radiação. Então, o que é radiação? É uma forma de energia que emana sob forma de ondas eletromagnéticas. Então, a radiação, ela se propaga por meio de ondas eletromagnéticas. Lembrando, a luz é uma onda eletromagnética. Então, ela não necessariamente precisa de um meio material para se propagar. Então, ela pode se propagar no vácuo. Né? De todos os corpos com temperaturas superiores ao zero absoluto. Opa, o que significa isso? Significa que essa carteira, essa mesa que está na frente de vocês, ela está a uma temperatura acima do zero absoluto, do zero Kelvin. Então, ela emite uma determinada quantidade de energia. Aí você pode perguntar assim, tá, professor, mas a gente já chegou a zero Kelvin? Aonde que tem zero Kelvin? Não. Né? Nós não chegamos à temperatura zero Kelvin ainda. Tá? Existem algumas pesquisas da NASA realizadas no espaço, tá? Onde a gente chegou a temperaturas muito próximas do zero absoluto. Mas a gente não atingiu ainda o zero absoluto, que é uma temperatura teórica. Né? Então, olha lá. E esse termo aqui, radiação, então, além dessa questão da energia emanada pelos corpos, também é o termo usado para expressar a forma de transferência dessa energia. Tranquilo? Então, por exemplo, eu tenho lá uma barra de gelo. Aqui é a minha barrinha de gelo. Se eu perguntasse para vocês, essa barra de gelo emite energia ou não emite energia? Olha que bonito. Está parecendo um sol retangular. Emite energia ou não, pessoal? Emite. Emite. Eu não senti muita firmeza. Vamos lá. Emite ou não emite? Emite. Emite, isso aí. Emite energia. Por que emite energia? Porque está acima do zero Kelvin.
Tá? Se está acima do 0 Kelvin, emite energia. Tranquilo? Então, todo corpo acima do 0 Kelvin emite energia. Tudo que a gente tem aqui na Terra emite energia. Bom? Então, olha lá. Essa radiação que é emitida, e que eu falei para vocês que pode se propagar, né, no vácuo, tá? Então, aqui, ó, não requer meio material, ela possui uma velocidade igual à velocidade da luz, né? Uma onda eletromagnética. Ela tem lá a velocidade de 3 vezes 10 oitava metros por segundo. A radiação é o mais importante parâmetro meteorológico. Opa, agora aqui a gente saiu da física e está vindo para a meteorologia já. É o mais importante parâmetro meteorológico, responsável por todas as variações do tempo. Por quê? Porque nós temos a absorção diferenciada. Então, o que acontece? Se eu tenho um asfalto, vamos pegar dois extremos aqui. Se eu tenho um asfalto e se eu tenho um gramado, a forma de absorção da energia nesses dois ambientes é diferente. Então, ele vai receber do Sol a mesma quantidade de energia. Mas tem um que vai absorver mais energia, enquanto o outro vai refletir mais energia. Não que ele não vá absorver também. Ele vai absorver, mas vai refletir bastante também. Tranquilo? Então, o que acontece? Quem que vai esquentar mais? Quem que esquenta mais? O asfalto ou o gramado? Asfalto? O asfalto, né? Podem falar com, né? O asfalto. O asfalto esquenta mais do que o gramado. Então, durante o dia, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma temperatura maior no asfalto e uma temperatura menor no gramado. Agora, notem que durante a noite, o que vai acontecer? Você vai ter ali uma perda de energia para o ambiente. Essa perda de energia, né? Claro, durante o dia você vai ter também, porque ele está absorvendo energia, ele está emitindo energia, né? E durante a noite, quando você não tem mais o sol, o que vai acontecer? Você vai ter somente a emissão de energia. Tranquilo? Deixa eu fazer um esquema aqui. Deixa eu só fechar aqui, que senão fica pitando. Tá bom? Entenderam isso? Tá? Então, graças a essa absorção diferenciada, que a gente tem vários estudos. Né? Se você pega, por exemplo, a micrometeorologia, que vai estudar ali, né, essas variáveis meteorológicas em um pequeno espaço, você observa muito bem isso. Tá? E aqui entra muito da nossa área. Por exemplo, arborização urbana. Quando você planta as árvores na rua aí, né? Então, lá, vamos colocar aqui, ó, pessoal, ó, desenho bonito lá. Você plantou uma árvore aqui. Aí você tem a ciência florestal entrando aí. Né? Vocês vão estudar isso, né, lá com a professora Daniela, tá? Para quem não conheceu ela ainda, vocês vão falar um pouquinho de arborização urbana. Na arborização urbana, o que você vai considerar? Vai considerar o porte da árvore. Qual que é o tamanho da árvore que eu tenho que plantar? Essa árvore, ela é caducifólia ou não? Ela é perene? Ela perde as folhas ou não? Tem vantagens de você perder a folha, tem desvantagens. Tem fiação aqui, né? Se tiver fiação, se tiver alguma construção, você tem que... Tudo isso é uma questão de planejamento que entra na arborização. Mas a gente tem aqui, né, a arborização sendo muito importante no microclima. Por quê? Porque a pessoa que está aqui, né, ela vai ter uma condição ali de temperatura mais baixa durante o verão, por exemplo.
né? Você vai ter uma condição de sombra, de sombreamento, tudo relacionado a essas variáveis aí. Tranquilo? Vamos lá, voltando aqui. A Terra recebe 2 bilionésimos da energia emitida pelo Sol, que equivale a 30 mil vezes a energia consumida anualmente no mundo. Isso só para vocês terem uma ideia da quantidade de energia que o Sol emite. Essa quantidade de energia que o Sol emite, a gente vai receber uma parte dessa energia. E existe esse termo aqui, chamado constante solar. O que é a constante solar? É a energia recebida pelo Sol por unidade de área e de tempo, em uma superfície plana no topo da atmosfera. Então, lá em cima, vocês estudaram um pouquinho da atmosfera, então, digamos aqui, ó, opa, atmosfera, lá em cima, né? Então, lá em cima, nessa área aqui, quanto que a Terra está recebendo de radiação? Perpendicular aos raios solares, e a uma distância média do Sol à Terra. A gente sabe que hoje você tem o periélio e tem o afélio, né? Periélio, onde a Terra está mais próxima do Sol, né? Afélio, onde está mais distante do Sol. Você vai pegar ali na trajetória média, a distância média, e vai determinar esse valor que é chamado de constante solar. Essa constante solar ela pode ser estimada com base na quantidade de energia emitida e na distância média do Sol até a Terra. Tá? Então, claro, não vou entrar aqui em detalhes com vocês. Né? Depois, quem quiser pode ver aqui com calma essa continha que é feita. Né? Então, a quantidade de energia emitida pelo Sol. Né? E aqui você tem a área da superfície esférica, que é da Terra, né? E o raio aí médio da órbita terrestre. Né? Então, fazendo essa conta aqui, a gente vai ter que aproximadamente nós recebemos lá no topo da atmosfera 2 calorias vezes centímetro a menos 2 vezes minuto a menos 1. Então, significa que se você pega 1 centímetro por 1 centímetro, um quadradinho de 1 centímetro por 1 centímetro, a cada minuto, naquele quadradinho, lá no topo da atmosfera, nós estamos recebendo 2 calorias. Bom? Apesar de ser considerada constante, né, apesar desse nome constante solar, ela apresenta uma pequena variação de 2% em relação ao valor médio, devido então a essas diferenças de distância, né, no afélio e no periélio. Então, o que a gente tem é isso daqui. Né? Então, se eu pegar aqui os valores reais da constante solar, observados nos dias 15 de cada mês, o que eu vou ter? Eu vou ter um valor máximo aí de 2,046 em janeiro e um valor mínimo de 1,916 em julho. Tá? A quantidade de energia que chega à superfície vai depender de 3 fatores. Opa, isso daqui é importante, pessoal. Né? Marquem aí, ó, faz assim, ó. Faz um asteriscozinho aqui para vocês lembrarem disso daqui. Se fosse na aula presencial, eu diria para vocês o seguinte, assim, anotem aí do lado assim, ó, cai, né? Cai na prova. Bom? Certo? Então, olha lá, a quantidade de energia que chega à superfície. Então, a gente tem que imaginar aqui, ó, superfície terrestre, tá? O que vai depender do quanto de energia que está chegando aqui? Primeira coisa, elevação ou chamada altura do Sol. Então, é só você pensar em 2 momentos. Imagine o Sol aqui, ó, a quantidade de radiação que está chegando. Em outro momento do ano, o Sol aqui.
a quantidade de radiação que chega. Obviamente que nesse caso aqui, está chegando mais radiação do que nesse daqui. Tá? Então, aqui chega mais radiação. Esse ângulo formado entre o Sol e o horizonte é chamado de elevação ou altura do Sol. Pessoal, embora tenha esse nome de altura, essa altura não é dada em metros. Bom, tinha gente que na prova colocava lá a altura, calculava a altura, colocava tantos metros. Não é isso. Então, como eu falei para vocês, elevação ou altura do Sol, o que que é? O ângulo formado entre o Sol e o horizonte. Bom? Outra coisa, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá? Vocês vão aprender a calcular isso daqui. Comprimento do dia, o chamado fotoperíodo. Então, vocês sabem que no verão, vamos pegar dois extremos, né? No verão, os dias são mais longos. No inverno, os dias são mais curtos. Então, a quantidade de energia que chega, obviamente, vai depender, né, do comprimento do dia. Do comprimento do dia, chamado fotoperíodo ou duração efetiva do dia. E transparência da atmosfera. Então, imagine o seguinte, eu tenho o Sol aqui, só que eu tenho nuvem. O que que acontece, agora eu vou deixar vocês falarem. O que que acontece quando o raio solar ele incide aqui? O que que pode acontecer? O que que pode acontecer, pessoal? Quando incide aonde? Hã? Quando incide aonde? Quando ele incide numa nuvem, Ah, o raio ele solar está reflete um incidindo. pouco. Hã? Reflete, uma parte reflete, uma parte passa. Isso. E outra parte. Tem mais uma. Para ganhar questão integral aí. Tem mais uma partezinha. Vocês viram lá isso é uma aplicação prática do que vocês viram lá no ensino médio, que o professor faz isso daqui, ó. Ele faz isso daqui para vocês, se vocês forem lembrar, né? Ele colocava assim, ó, um raio incidente. Lembra? Do meio menos refringente para o meio mais refringente. Ele se Ah, ele aproxima. refrata. Ah, ele refrata e depois. Né? Ocorre, então, lembrando lá, ocorre aqui a incidência do raio, parte dele é refletido. Então, o que acontece aqui? Ó? Parte dessa energia que incide aqui é refletida. Né? Parte dela é transmitida. E parte dela acaba sendo absorvida pela nuvem. Tá? Então, mesma coisa aqui. Então, parte do raio incidente é refletido, parte dele é transmitido, e parte dessa energia é absorvida, né, pela lâmina de faces paralelas. Tranquilo? Então, por isso que, e agora vocês começam a ir para a prática, por isso que quando você tem nuvem, o dia não esquenta tanto. Anotem isso, pessoal. Então, se você pega a amplitude térmica, o que era a amplitude térmica que eu falei para vocês? Amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Quando eu tenho nuvem, a amplitude térmica é menor. Por que que é menor? Porque não esquenta tanto. E porque a nuvem ela funciona como um cobertor, não esfria tanto também. Isso a gente vai ver lá na próxima aula, que a gente vai falar sobre balanço de radiação. Né? Mas já guardem isso. Num dia com nebulosidade, o dia não vai esquentar tanto, mas também não vai esfriar tanto. Num dia sem nebulosidade, o que vai acontecer? Ele esquenta bastante e esfria bastante. Tá?
Então, a amplitude térmica dele vai ser maior. Tranquilo? Então, se eu perguntasse para vocês, a quantidade de energia que chega à superfície depende do quê? Vocês teriam que responder a altura do Sol, que é o ângulo formado entre o Sol e o horizonte, o comprimento do dia, duração efetiva do dia ou fotoperíodo, que a gente vai ver que é o D, Dzão, e a transparência da atmosfera, né, em função da maior ou menor porcentagem de nebulosidade. Então, vamos lá para o primeiro. Elevação do Sol ou altura do Sol. É o ângulo formado entre o Sol e o horizonte e varia de acordo com a declinação do Sol, a latitude e a hora do dia. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? O que eu estou colocando para vocês? Que essa elevação do Sol, né, esse ângulo máximo formado pelo Sol, vai depender da declinação do Sol, da latitude em que você se encontra e da hora do dia. Então, imaginem agora o computador de vocês e a trajetória do Sol. A trajetória do Sol, né, a trajetória aparente do Sol, né, porque, na realidade, a Terra é que rotaciona, né, mas, aparentemente, você tem o movimento do Sol. A Terra rotaciona de oeste para leste, então, parece que o Sol ele nasce no leste e se põe no oeste. Então, imagine essa trajetória dele, né, nascendo do lado direito de vocês aí, né, passando por cima do computador e indo para o teu lado esquerdo. Então, ele faz esse movimento aí todo dia. O que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar no meio-dia. Tá? No meio-dia, para ver qual que é a altura máxima que ele se encontra. Então, a gente vai considerar aqui a declinação do Sol em função do dia do ano e em função da latitude em que você se encontra. Essa declinação do Sol é o ângulo formado entre o Sol e a linha do equador terrestre e varia diariamente, né, no decorrer do ano entre menos 23 graus e 27 minutos até mais 23 graus e 27 minutos. O mais 23 graus e 27 minutos, ele vai atingir no chamado solstício de inverno, que é um dos extremos. E o menos 23 graus e 27 minutos, ele vai atingir no solstício de verão. Tá? Aí você pode perguntar assim, tá, mas e no equinócio do outono e da primavera? No equinócio do outono e da primavera, ele vai estar no meio desses dois aqui, formando um ângulo de zero. Tá? Então, aqui você tem um extremo, né? Então, o mais 23 graus e 27 minutos é o inverno, onde o dia vai ser mais curto, e aqui você tem o verão, onde o dia vai ser mais longo. Então, notem que você tem dois extremos. Então, nos solstícios, vocês têm os extremos. E no equinócio, você tem o meio. Né? O meio onde o dia e a noite têm a mesma duração. Então, vamos lá, aprofundar um pouquinho mais isso daí. Então, só para vocês entenderem a trajetória, então, da Terra ao redor do Sol ao longo do ano. Então, o que está acontecendo aqui no solstício de verão? Né? Então, aqui você tem uma situação extrema, né? E aqui você tem outra situação extrema. E aqui você tem, ou digamos, o meio, né? Então, aqui, ó, notem que vocês estão vendo aqui em cima essa inclinaçãozinha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá fazendo isso daqui, ó. Tá? Essa inclinação aqui da Terra em relação ao eixo que deveria ser aqui, ó. Isso daqui, ó, hoje tem 23 graus e 27 minutos. Por isso que, voltando ali, ó, a gente tem a variação de menos 23 graus e 27 minutos até
mais 23 graus e 27 minutos. Então, notem que você tem, né, o extremo chegando aqui. Então, você tem, como você tem essa inclinação aqui, você vai ter aqui verão, né, e aqui está mais distante, você tem o inverno. O contrário vai acontecer aqui, quando você tem aqui o verão, e aqui vai estar mais afastado, você tem o inverno. Certo? E aqui notem que você está recebendo a radiação formando o mesmo ângulo. Tá? Então, por isso que o dia e a noite, eles acabam tendo a mesma duração. Reforçando isso daí, né? Pegando esses extremos aí, mostrando em uma outra imagem para vocês entenderem melhor. Olha lá, ó, a inclinação do eixo da Terra, 23 graus e 27 minutos. Que lado que está, que hemisfério que está recebendo mais radiação? Né? Se você for ver aqui, quem recebe mais radiação é o hemisfério sul. Então, você tem aqui, nesse caso, você tem verão no hemisfério sul, inverno no hemisfério norte. Aqui acontece o contrário. Em junho, você tem o quê? Hemisfério norte recebendo mais radiação, verão, e hemisfério sul recebendo menos radiação, inverno. Então, nós estamos aqui no solstício, né, de verão e solstício de inverno. Aqui embaixo, o que está acontecendo? Olha lá, ó. Nesse caso aqui, nos equinócios, você tem aqui a quantidade de radiação chegando em todos os pontos, a mesma quantidade de radiação. Por isso você tem o dia igual à noite. Então você tem aqui os dois equinócios, tá? Então em março e em setembro. Tranquilo? A declinação do Sol, então, no hemisfério sul. Então, notem que, se vocês forem, vou trabalhar lá na Dinamarca, eu vou trabalhar lá na Noruega, ou lá nos Estados Unidos, né? E eu vou trabalhar com meteorologia. Então, lá no hemisfério norte, isso daqui vai mudar. Mas para o hemisfério sul, o que você vai considerar? O valor de menos 23 graus e 27 minutos no solstício de verão e mais 23 graus e 27 minutos no solstício de inverno e 0 nos equinócios de outono e primavera. Então, novamente, e resumindo isso para vocês. Então, você vai ter lá dois extremos, né, onde você vai ter, aqui em cima, quem que você vai ter? O solstício de inverno, formando um ângulo de mais 23 graus e 27 minutos. Aqui embaixo, o solstício de verão, formando um ângulo de menos 23 graus e 27 minutos. E aqui no meio, nós temos os dois equinócios de outono e primavera, formando um ângulo de 0 com relação ao Equador. Tá bom? Aí você pode perguntar assim, tá, mas eu quero calcular isso daí, professor. Né? Opa, então vamos calcular isso daí. Então, olha lá, ó, para você calcular, porque é o seguinte, vocês notaram aqui que eu passei para vocês assim, ó, o solstício, né, que é lá 22 de junho, é mais 23 graus e 27 minutos. 21 de março, 23 de setembro, que é o equinócio de outono e primavera, né? É 0. 22 de dezembro, que é o solstício de verão, né? Que vai ser aqui menos 23 graus e 27 minutos. Né? E se eu perguntar assim, tá, mas eu quero calcular aqui no meio, como que eu faço? Então, para calcular ali no meio, você vai fazer o seguinte, a declinação, que é a letra grega delta, vai ser igual a 23,45 graus. Aí você vai perguntar, mas de onde que saiu 23,45? É a mesma coisa que 23 graus e 27 minutos. Tá? Se você transformar 27 minutos para décimo de grau, vai dar 45. Então, 23,45 que multiplica seno de
360 que multiplica 284 mais N dividido por 365. O que é o N? E aí é que vem a dificuldade do povo, né? É o número de ordem do dia. Então, por exemplo, dia 1º de janeiro vai ser dia 1. Vai ser o N igual a 1. Dia 2 de janeiro, dia 2. Dia 31 de dezembro, 365. Tá? Então, lembrando da regrinha lá da mão fechada, né? Você vai fazer lá, né? A contagem de acordo com o número dos dias. Tranquilo? Certinho? Lembrando lá que julho e agosto, por causa dos imperadores, nós temos aí 31 dias. Tá bom? Então, olha lá. Ó. Continuando, pessoal. A altura máxima do Sol é alcançada quando ele cruza o meridiano local, ou o ponto mais alto do céu, o que ocorre ao meio-dia solar. Então, o que acontece aqui é o seguinte. Então, a trajetória aparente do Sol, sul do Trópico de Capricórnio. Então, onde nós estamos. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Quando você tem o verão, você tem o ângulo formado entre o Sol e o horizonte, é esse ângulo aqui todo. Tá vendo? Quando você tem o inverno, é isso daqui, ó. E quando você tem a primavera e o outono, é isso daqui. O que isso está indicando para a gente? Está indicando que no inverno chega menos energia aqui na Terra. Na primavera e outono são estações intermediárias. Chega uma quantidade média de energia na Terra. E no verão, em função desse ângulo ser maior, você tem uma quantidade maior de energia chegando até a Terra. Bom? Então, essa é a trajetória do Sol que a gente observa onde nós estamos. O que não acontece sobre a linha do Equador. Na linha do Equador já é diferente. Notem que existe um deslocamento aqui, né? Mas a trajetória do Sol aqui, trajetória aparente do Sol, vai estar sempre formando um ângulo de 90 graus com a superfície. Então, exatamente lá na linha do Equador acontece isso. Bom? Então, olha lá. Relação aí da altura máxima, né? Em função da latitude no equinócio, né? E no solstício. Então, no equinócio, a gente tem uma situação como essa, altura máxima do Sol. Note que a gente está, vamos considerar que a gente está aqui, ó. Então, a altura máxima do Sol aqui para a gente é 66,5 graus. No Equador vai ser de 90. Tá? Tranquilo? A gente está um pouco abaixo aqui, né? Está mais aqui. Ó. Tá? E aqui, né, quando a gente já tem o solstício, o que vai acontecer? 90. Esse 90 ele vai ocorrer até o trópico. Né? Então, até o trópico de Câncer, nesse caso aqui. Né? E no outro extremo, até o trópico de Capricórnio, você vai ter a formação do ângulo de 90 graus. E em latitudes maiores do que o trópico de Câncer ou maiores do que o trópico de Capricórnio, a gente não vai ter a formação dos 90 graus. Então, não é à toa que as linhas do trópico de Câncer e do trópico de Capricórnio estão a 23,5 graus norte. Porque esse é o ponto onde o Sol ainda forma um ângulo de 90 graus. Tá? Passou desse limite, você não tem mais o Sol culminando no zênite, ou seja, formando um ângulo de 90 graus com a superfície. Então, lá, como que eu calculo essa elevação do Sol? Vamos lá, pessoal.
A altura do Sol vai ser igual a 90 mais φ menos delta. O que é cada um desses? A altura máxima do Sol, lembrando que a altura ou elevação do Sol é um ângulo, é igual a 90, mais φ. O que é φ? Latitude do lugar tem que ser considerada negativa no hemisfério sul. Então, digamos que eu vou calcular para Curitiba, 25 graus e 25 minutos. Então, eu vou colocar ali menos 25 graus e 25 minutos. E menos delta, que é a declinação do Sol que você calculou anteriormente aqui. Ó. Você vai pegar o delta aí, positivo ou negativo, e vai jogar nessa equação. Se você calculou o delta e o delta deu positivo, o que vai acontecer? Positivo com negativo vai ficar negativo. Se o delta deu negativo, negativo com negativo dá positivo. Tá? Só cuidem com isso daqui. Tá? Qual que é a lógica que vocês têm que buscar? A altura do Sol no verão tem que ser maior do que a altura do Sol no inverno. Tá? E se eu for calcular aqui na primavera ou no outono? Tem que ser médio, tem que ser intermediário entre esses dois aqui. Como eu falei para vocês, o Sol nunca culmina no zênite nas latitudes maiores do que 23 graus e 27 minutos. O que acontece? Consequência disso daí. No sul do Brasil, depois do Trópico de Capricórnio, as encostas da face sul nunca recebem insolação direta, o que certamente exerce uma grande influência no microclima desses locais. Tá? Então, o que vai acontecer, pessoal? Pensem de novo no computador de vocês aí. O Sol ele vai nascer do teu lado direito. Então, imagine o Sol do teu lado direito, ele subindo, passando por cima da tela do teu computador e descendo do teu lado esquerdo, se pondo do teu lado esquerdo. O que acontece? Se a tela do teu computador é uma montanha, notem que a face norte dessa montanha vai receber mais radiação do que a face que vocês estão olhando, né? A face do monitor ali mesmo, né? Essa face recebe menos radiação. Então, o que vai acontecer? Em termos de radiação, a face norte recebe mais radiação, depois a oeste, depois a leste e, por último, a sul. A sul, na realidade, ela recebe radiação de forma indireta. Então, isso vai influenciar bastante no microclima. Então, por exemplo, qual que esquenta mais? Qual vai esquentar mais é a face norte. Quem que esquenta menos? A face sul. Então, se você pega uma montanha, né, levando em consideração só a questão do Sol, a face norte aqui, ó, vai ter uma temperatura maior. A face sul vai ter uma temperatura menor, né, digamos ali, às 2 da tarde. Né? Se você tem uma temperatura maior, você tem uma umidade relativa menor. Se você tem uma temperatura menor, você vai ter uma umidade relativa maior. Se você tem uma temperatura maior, você vai ter menos umidade no ambiente, vai ser um ambiente mais seco. Aqui vai ser um ambiente mais úmido. Tem plantas que preferem locais mais secos, mais bem drenados, tem plantas que preferem locais mais úmidos. Então, notem que você pode ter diferença se você for fazer um levantamento florístico, né, nas diferentes faces de uma montanha. Então, dependendo da elevação, você pode constatar essa diferença aí. Certo? Então, depois, quando vocês forem ver lá em ecologia, né, os índices de diversidade, você pode propor uma pesquisa onde você faz levantamento na face norte, faz levantamento na face sul e compara, vê se isso daqui é igual àquilo. Né? Dependendo da situação, dependendo da inclinação da montanha, dependendo das outras variáveis, pode ser igual, pode ser diferente. Mas é importante você informar,
no teu trabalho, que face que você está considerando. Então, aqui mostrar para vocês a altura máxima diária do Sol em graus em diversas latitudes nos equinócios e solstícios. Notem que nós temos, né, em alguns locais, a gente tem, vou voltar aqui para vocês rapidinho, né, a gente tem negativo, valores negativos. Então, eu vou voltar aqui só para vocês verem o que está acontecendo aqui, ó, pessoal. Tá? E o que está acontecendo aqui, ó. Então, acima, né, latitudes acima de 66,5 graus norte, você está tendo sol durante as 24 horas do dia. Né? Então, quando você vai lá para a Noruega, os países lá da Escandinávia, né, Noruega, Finlândia, uma das, digamos, atrações que existe lá é o chamado sol da meia-noite. Onde você tem, né, o sol, ele começa a se pôr, ele já levanta, ele já digamos, nasce novamente. Então, você tem o chamado sol da meia-noite. Né? E em outros momentos, você vai ter noite direta. Isso daqui influencia bastante a questão psicológica. Então, aquela questão da depressão sazonal, né, que muita gente comenta. Então, está relacionada a esse período aqui de noite direta. Tá? Então, voltando lá, pessoal. Fotoperíodo. Fotoperíodo, então, é intervalo de tempo entre o nascimento e o pôr do sol, também denominado de duração efetiva do dia. Varia diariamente, sendo esta variação tanto maior quanto maior for a latitude do lugar, exceto sobre a linha do Equador, onde a duração dos dias é sempre constante durante todo o ano. Bom, então, à medida que você vai se afastando do Equador, a variação do fotoperíodo, claro que vai aumentando. Então, o cálculo do fotoperíodo, o D aqui, dado em hora, vai ser igual a 2 vezes arco cosseno. Aí você vai perguntar, professor, o que é arco cosseno? Arco cosseno é a mesma coisa que na maquininha de vocês, cosseno elevado a menos 1. Tá? Que multiplica menos tangente de φ, que multiplica tangente de delta, né? Mais 0,83, tudo isso dividido por 15. Então, vamos lá. 2 vezes, como se fosse o cosseno a menos 1, que multiplica menos tangente de φ. Φ, latitude do lugar, que a gente já viu, negativa no hemisfério sul. Então, você vai usar menos ali. Multiplica tangente de delta. Delta, o que é? Declinação do Sol. Vai usar positivo ou negativo de acordo com o cálculo que você fez antes. Mais 0,83 dividido por 15. Então, com isso, você consegue calcular, determinar em hora qual que é a duração efetiva do dia ou fotoperíodo. Devido aos efeitos do fotoperíodo e da elevação do Sol, a quantidade de energia que chega ao topo da atmosfera na região tropical não varia muito durante o ano e apresenta 2 picos, coincidindo com as culminações zenitais do Sol. Fora dos trópicos, a distribuição anual apresenta uma forma de sino, com o pico coincidindo com o solstício de verão, porque os dias são mais longos e o Sol está mais alto. Então, resumindo tudo isso daqui e mostrando para vocês em forma de gráfico, está aqui. Então, o que está acontecendo aqui? Quando você tem lá o Equador, você tem esse comportamento em termos de quantidade de energia que está chegando ao longo do ano, e fora do Equador, à medida que você vai aumentando aqui a latitude, você tem esse comportamento de sino, né? Uma distribuição, digamos, normal aqui, né? Onde o pico aqui vai estar próximo do solstício de verão, tá? Onde você tem aqui o dia mais longo. Então, claro que a quantidade de energia que chega à superfície da Terra vai ser maior.
Vocês vão encontrar alguns exercícios para fazer lá na UFPR Virtual. Eu vou pedir para a Andréia disponibilizar hoje para vocês, né? Então, um deles vai estar assim, calcular a altura máxima do Sol. O que é a altura máxima do Sol? É o Hzão. E o fotoperíodo? O que é o fotoperíodo? É o Dzão. Em Porto Alegre, 30 graus sul. Opa, 30 graus sul, o que é isso? Φ, né? Lembrando que é negativo, naquele hemisfério sul. Nos solstícios de inverno e de verão. Vocês sabem que solstício de inverno vai ser mais 23 graus e 27 minutos, o delta, e no solstício de verão vai ser menos 23 graus e 27 minutos. Tá? Então, só aplicar na continha direto. Tá? Essa segunda parte aqui a gente ainda vai trabalhar um pouquinho para vocês, né, conseguirem fazer. Tá bom? Continuando. Terminologia da radiação. Então, corpo negro. O que é corpo negro? Vocês já viram isso daqui? Eu comentei com vocês que essa terminologia vocês já viram lá no ensino médio. O que é um corpo negro? É um material que apresenta um espectro de radiação contínuo em todos os comprimentos de onda e que absorve toda a energia incidente sobre ele. Não existe na natureza um corpo negro perfeito, embora muitos, como o Sol, se aproximem bastante da descrição. Então, é aquele que absorve toda a energia que está incidindo sobre ele. Tá? Então, corpo negro. Absortividade, representado por A, refletividade, representado por R, e transmissividade, representado por T. O que é isso? A absortividade, o próprio nome já está falando, é a fração de energia incidente que é absorvida pelo material. Refletividade, fração de energia incidente que é refletida pelo material, e transmissividade, fração de energia incidente que é transmitida pelo material. O A, o R e o T, né, a absortividade, a refletividade e a transmissividade, eles podem variar de 0 até 1, né, para determinado material, para determinado corpo. Então, eu posso ter uma transmissividade, se eu tiver um corpo completamente transparente, eu tenho uma transmissividade de 100%. Seria né, um extremo aí, digamos. Tá? Então, o T seria igual a 100%. Consequentemente, o A e o R seria igual a 0. Tá? Se eu tivesse uma absortividade igual a 100%, né, então o A seria igual a 100, o R e o T seriam igual a 0. Então, os três, eles sempre têm que somar 1. Né? O que vai acontecer? Toda energia que incide deve ser absorvida, deve ser refletida e ou transmitida. Em algumas pesquisas, você pode verificar trabalhos que são realizados em função de um determinado comprimento de onda. Então, você pega determinado comprimento de onda da luz, por exemplo, né, que é o chamado lambda, né? Lembra de comprimento de onda lá? Quando se tinha uma onda, né? Propagação da onda, né? A distância entre duas cristas, ou a distância entre dois vales, é chamado de comprimento de onda ou lambda. Né? Então, esse comprimento de onda aí, ele pode ser objeto de estudo. Então, às vezes eu quero saber o seguinte, tá, para um comprimento de onda, né, do azul, uma determinado comprimento de onda, como que se comporta a energia incidente, a energia absorvida, né, a energia absorvida, refletida e transmitida para um determinado corpo. Então, você faz esse trabalho, essa pesquisa. Outro termo importante que eu já comentei rapidamente com vocês é o termo albedo. Então, albedo
é o termo usado para indicar a refletividade total, né? Ou seja, de todos os comprimentos de onda de uma superfície iluminada pelo Sol. Deste modo, o albedo se refere não apenas a todos os comprimentos de onda incidentes, mas também a um tipo específico de energia radiante, que é a luz solar. Então, se eu tenho Sol, né, e eu estou determinando, né, de um corpo qualquer aqui, o quanto que está refletindo de luz, eu estou determinando o albedo desse corpo. Tranquilo? Então, marquem aqui que esse termo é importante e esse termo, volta e meia, aparece por aí. Emissividade, representada pela letra grega epsilon. Então, é o coeficiente que indica a eficiência de um material ou de um corpo de emitir energia. Então, quanto dessa energia está sendo emitida? Tá? Usando-se a quantidade emitida por um corpo negro como referência. Então, se eu tivesse um corpo negro, eu teria a emissividade igual a 1. Para todos os demais, a emissividade vai ser menor do que 1. Essa emissividade aqui vai ser importante quando a gente falar ali para frente sobre a lei de Stefan Boltzmann. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, né, da absortividade em porcentagem e da emissividade, né, de alguns materiais aí. Então, notem que, agora, uma coisa bacana aqui, pessoal, dê uma olhadinha aqui embaixo, olha esse detalhe aqui. Absortividade de ondas curtas e emissividade de ondas longas. Aí você vai perguntar, tá, mas por que isso daqui? Porque nós recebemos radiação em ondas curtas por causa da temperatura do Sol. Então, quanto maior for a temperatura, menor vai ser o comprimento de onda. E nós emitimos em ondas longas, porque a Terra tem uma temperatura menor. Se tem uma temperatura menor, o comprimento de onda de máxima emissão vai ser maior. Tranquilo? A gente vai ver um pouquinho disso para frente, mas já guardem, já marquem aí para vocês, tá? Isso está relacionado a uma lei da radiação que é chamada lei de Wien, que a gente vai falar na segunda parte da aula. Albedo de algumas superfícies. Olha lá, pessoal, tem um albedo aí. Albedo o que é? O quanto que está sendo refletido por uma superfície quando essa superfície é iluminada pelo Sol. Tá? Então, você tem alguns exemplos aí para vocês verem. E espectro solar é uma outra terminologia usada bastante em radiação. Espectro solar, o que é? O conjunto de radiações cujos comprimentos de onda variam de forma mais ou menos contínua entre os comprimentos de onda de mais ou menos 0,2 até 4 micrômetros. Né? Em algumas publicações, se vocês pegarem publicações mais antigas, você só vai ver essa representação aqui que o pessoal chamava de micra. Né? Atualmente se utiliza micrômetro. Esse espectro solar ele pode ser dividido em 3 faixas principais. Ultravioleta, com comprimento de onda menor do que 0,4 micrômetros. A faixa do visível, que é o comprimento de onda de 0,4 a 0,7 micrômetros. E o infravermelho, que são aqueles comprimentos de onda maiores do que 0,7 micrômetros. Tá? Então, esses daí são aqueles que compõem o espectro solar. Aqui, com relação ao infravermelho, nós vamos ter uma divisão aqui para frente daqueles do infravermelho, que é chamado infravermelho próximo, que vai até 4 micrômetros, e o infravermelho distante,
né? Que vai aí até mais ou menos 100 micrômetros. Tá? Por que a gente tem essa divisão? O próximo diz respeito às ondas curtas. E aqui diz respeito às ondas longas. Então, novamente, se referindo às ondas curtas que nós recebemos do Sol e às ondas longas que nós emitimos. Intensidade de radiação no topo da atmosfera e na superfície terrestre. Então, o que acontece aí? Chegou lá no topo da atmosfera ultravioleta, 0,9. Quando chega na atmosfera, na superfície da Terra, chega a 0,3. Então, existe uma variação aí. Faixa do visível, chega lá 41, depois aqui aumenta para 50%. E o infravermelho chega lá no topo 50 e chega aqui embaixo 47. Aí você pode perguntar assim, tá, mas por que acontece essa variação? Então, o ultravioleta, o que acontece? Lá na subcamada de ozônio, que fica na estratosfera, como vocês já viram, parte desse ultravioleta é absorvido, né? Então, como parte desse ultravioleta ele é absorvido, nós temos uma redução de cerca de 1/3 dele quando ele chega até a superfície da Terra. O infravermelho também é absorvido na termosfera. Parte desse infravermelho é absorvido. Então, proporcionalmente, diminui. Quando esses daqui eles diminuem, em termos de porcentagem, esse daqui aumenta. Aí ele se mantém. Então, como eu falei para vocês, a radiação ultravioleta possui um conteúdo energético relativamente alto, é responsável por importantes efeitos biológicos, e a maior parte da radiação prejudicial é absorvida pela camada de ozônio e reduzida praticamente 1/3. Então, vocês viram ali que passou de 9% para 3%. A radiação visível, ela é importante na fotossíntese, no fotoperiodismo, na visão dos animais e em outros processos biológicos. Nessa faixa, o principal efeito da atmosfera é dispersar ou espalhar a radiação interceptada pelas moléculas de nitrogênio, oxigênio e outros gases. Esse processo de dispersão segue a lei de Rayleigh, né, que diz que a eficiência da dispersão é proporcional a 1 dividido pelo comprimento de onda elevado à quarta potência. A luz azul, com comprimento de onda de cerca de 0,4, é dispersada cerca de 9 vezes mais intensamente do que a luz vermelha, com comprimento de onda de 0,7. Então, quem quiser fazer uma continha depois, é só fazer o seguinte: 1 dividido por 0,4 elevado à quarta, e depois você compara esse valor aqui com 1 elevado a 0,7 elevado à quarta potência. Você vai ver que esse valor aqui é 9 vezes maior do que esse valor. Então, por isso, o azul é dispersado mais intensamente do que o vermelho. Bom? E essa dispersão aí é responsável pela coloração azul do céu. Tranquilo? Graças a essa lei aí. Então, aqui representando o espectro solar para vocês. Então, o ultravioleta, né? Daí vem as cores do visível. Então, violeta, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. E depois o infravermelho, que, como eu falei para vocês, é dividido em infravermelho próximo e infravermelho distante. A região visível não é absorvida uniformemente pelas plantas em todos os comprimentos de onda. O azul é a faixa com maior índice de absorção, cerca de 92%. Então, isso daqui é importante, pessoal. Se perguntarem para vocês assim, qual que é a faixa que as plantas mais absorvem em termos de energia, tá? Do espectro solar? A faixa do azul. E o verde é a faixa mais refletida,
pelas plantas, razão pela qual as folhas parecem verdes quando iluminadas pela luz visível. Então, o verde é verde porque absorve nas outras faixas e reflete mais o verde. O infravermelho é a faixa calorífica do espectro solar. Nessa região, a absorção é muito mais importante do que a dispersão, e os raios infravermelhos são fortemente absorvidos pelo vapor de água e pelo dióxido de carbono. Tá? Então, como eu falei para vocês, qual que é o principal gás, né, elemento ali do efeito estufa? É o vapor de água. O vapor de água tem uma importância muito grande no efeito estufa, e o efeito estufa é aquele que possibilita a vida na Terra. O infravermelho próximo, então, radiação solar de 0,7 a 4 micrômetros, ondas curtas, então, as ondas recebidas pelo Sol. Infravermelho distante, radiação de ondas longas, de 4 a 100 micrômetros, que é a radiação terrestre. E a gente vai começar as leis da radiação, mas vamos dar um intervalinho para vocês, né? Podemos dar um intervalinho aí, para vocês não cansarem demais? 15 minutinhos, tá bom, pessoal? Tá Tá bom. bom. Tá bom? Então tá, agora 9h40, vamos até 9h55, tá bom? Daí a gente volta. Tá bom? Tá bom. Até já então, pessoal. Bom cafezinho para vocês.
Pessoal, vamos lá? Já descansaram bastante? Tomaram um cafezinho aí? Vamos fazer a chamada aqui, Fernanda. Aqui. Lucas. Aqui. Tainá. Aqui. Então tá bom. Pronto, o resto da turma não voltou ainda aqui, ó. Então vamos continuar aqui. Ainda mais um pouquinho para falar para vocês. Deixa eu... Camila voltou agora. Camila, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu tive um probleminha aqui. Né, tranquilo. A gente voltou agora mesmo, então tá. Então, pessoal, vamos lá. Continuando. E rapidinho, porque daqui a pouco já termina a aula também. Então é o seguinte. Leis da radiação. A primeira lei que vocês precisam conhecer é a chamada lei de Planck. Tá? A lei de Planck, não se assustem com essa equação aí, ou com essas constantes, a gente não vai usar ela assim, tá? É mais para vocês conhecerem. Então, eu diria o seguinte, que a consequência, né, da lei de Planck é que a distribuição da energia emitida por um corpo negro é função da sua temperatura e do comprimento de onda, no qual a radiação ocorre. Então, essa daqui é a equação que representa a lei de Planck. Mas, digamos assim, como consequência dela, a gente teria esse comportamento aqui observado para o Sol, né? Onde você tem lá o Sol emitindo em ondas curtas. Então, a energia, a quantidade de energia em caloria, vezes centímetro menos 2, vezes dia menos 1, ela vai aumentando, chega ao máximo aqui, né, em função do comprimento de onda, e depois ela vai diminuindo. Então, esse comportamento aqui é dado por causa da lei de Planck, né? Então, temperatura e comprimento de onda. Então, um corpo que está a 6.000 Kelvin, ele tem esse tipo de comportamento aqui, e um corpo que está a 300 Kelvin, a Terra, por exemplo, né, já emitindo aqui em ondas longas. Então, o que a gente tem? Uma distribuição que começa aqui em torno de 3, por exemplo, né, aumenta até aqui 10, 12, e depois diminui até lá 50. Então, utilizando essa lei de Planck, a gente consegue definir aqui, trabalhar esse comportamento da energia emitida pelos corpos em diferentes temperaturas e em função, né, então aqui duas temperaturas diferentes, e em função dos comprimentos de onda. Tá? Lei de Wien é aquela que eu comentei com vocês, que existe uma relação inversa entre a temperatura de um corpo negro e o comprimento de onda de máxima emissão. Então, notem que a lei de Wien é o seguinte, o comprimento de onda de máxima emissão é igual a 2897, que é chamada de constante de Wien, dividido pela temperatura absoluta em Kelvin. Quanto maior for a temperatura, menor vai ser o comprimento de onda de máxima emissão. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Tá? Voltando um pouquinho ali naquela consequência da lei de Planck, observem que quanto maior a temperatura, menor é o comprimento de onda de máxima emissão. Mesma coisa aqui. Menor a temperatura, maior vai ser esse valor aqui. Tá? Então, esse ponto, né, de máxima aqui é dado pela lei de Wien. O comprimento de onda de máxima emissão em micrômetros igual a 2897, constante de Wien, dividido pela temperatura absoluta em Kelvin. O comprimento de onda de máxima emissão, então, para um corpo negro,
corpo negro, então considerando o Sol a 6.000 Kelvin, é aproximadamente 0,5 micrômetros, e para outro com 288 Kelvin ou 300 Kelvin, como estava na figura, cerca de 10 micrômetros. Isto é, quanto maior a temperatura do corpo, menor o comprimento de onda de máxima emissão. Lei de Stefan Boltzmann. A quantidade total de energia emitida por um corpo negro é proporcional à quarta potência de sua temperatura absoluta. É isso que vocês aprenderam lá no ensino médio, e a gente vai aprender a calcular isso agora. Então, a energia emitida por um corpo negro, então por isso EN, em caloria vezes centímetro a menos 2 vezes minuto a menos 1, vai ser igual a sigma, que é a chamada constante de Stefan Boltzmann, que corresponde a 8,17 vezes 10 a menos 11, caloria vezes centímetro a menos 2 vezes minuto a menos 1 vezes Kelvin a menos 4, vezes a temperatura elevada à quarta potência em Kelvin. Então, se eu pedisse para vocês, calculem a energia emitida por um corpo negro que está a tantos graus Celsius. O que você tem que fazer primeiro? Você tem que transformar de graus Celsius para Kelvin. Tá? Lembrando que de Celsius para Kelvin você soma 273, multiplica pela constante de Stefan Boltzmann, 8,17 vezes 10 a menos 11, e você vai ter a energia emitida por esse corpo em caloria vezes centímetro a menos 2 vezes minuto a menos 1. Na natureza, admite-se que a emissividade de um corpo real possa ser expressa por uma fração da emissividade de um corpo negro. Então, o que acontece? Para um corpo cinza, um não negro, né, você vai acrescentar naquela conta ali anterior a emissividade. Aí você vai perguntar assim, mas por que para a energia do corpo negro não tinha isso daqui? Porque isso daqui, naquele caso, é igual a quanto que é a emissividade de um corpo negro? Não é 1? Então, não precisa. Né? Agora, para um corpo chamado de cinza, ou não negro, você acrescenta emissividade vezes a constante de Stefan Boltzmann, vezes a temperatura absoluta elevada à quarta potência. Através dessa lei de Stefan Boltzmann, é possível estimar a temperatura aproximada do Sol, levando em consideração a constante solar, a distância do Sol e o raio do Sol. Então, para quem quiser depois com mais calma, vocês podem dar uma olhada nessa conta aqui. Então, você consegue determinar que o Sol tem uma temperatura aproximada de 6.000 Kelvin. E também é possível estimar a temperatura aproximada da Terra na camada superior da atmosfera. Então, mesmo princípio lá, né? Você vai chegar aqui no topo da atmosfera, você tem aí uma temperatura de 279 Kelvin ou 6 graus Celsius. Exercícios que vocês vão ter lá na UFPR Virtual. Calcular o fluxo de energia. Quando se fala em fluxo de energia, você já pode relacionar isso com a lei de Stefan Boltzmann. Então, energia é igual a quem? A emissividade vezes a constante de Stefan Boltzmann vezes a temperatura elevada à quarta potência. Emitida por uma barra de gelo a uma temperatura de menos 5 graus Celsius. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, transformar temperatura para Kelvin. Você já tem a emissividade e você já tem a constante de Stefan Boltzmann. Então, só aplicação direta na fórmula. O segundo exercício que vocês vão ter lá, qual o fluxo de calor emitido pelo corpo humano se uma pessoa possui uma superfície de cerca de 2 metros quadrados? Opa, aqui muda um pouquinho, pessoal. Matemática aí. Qual a quantidade de energia que ela emite durante um dia? Considere a temperatura do corpo humano igual a 36,5 graus Celsius e a emissividade da pele de 0,98. Então, aqui tem duas etapas. Primeiro, você vai aplicar a lei de Stefan Boltzmann, né, levando em consideração a temperatura, passar aqui para a temperatura absoluta, aplica a lei e acha a quantidade de energia pelo corpo em caloria vezes centímetro a menos 2 vezes minuto a menos 1.
Aí você vai ter que passar o minuto para dia e o centímetro a menos 2 para metro quadrado. Então, matemática, pessoal. Quantos minutos tem um dia? Primeira coisa. E depois, lembrar, 1 metro tem quantos centímetros? Quanto, pessoal? É isso daqui? Isso, né? Não é isso? Agora, o que eu vou fazer com isso daqui? Elevar ao quadrado. Tá? Essa relação eu levo ao quadrado. Aí vocês vão saber certinho quanto que o metro quadrado corresponde. Então, 1 vezes 1, 1 metro vezes metro, metro quadrado. 100 vezes 100, 10.000. Centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Bom? Então, multiplica esses dois fatores no final lá e vocês vão encontrar qualquer energia emitida por um corpo humano. Próxima questão. 2 lâmpadas de potências diferentes apresentam filamentos com temperaturas de 150 e 300 graus Celsius. Então, levando em consideração aquela lâmpada antiga de filamento de tungstênio, né? Então, uma tinha 150, outra tinha 300 graus Celsius de temperatura, respectivamente. Considerando uma emissividade de 0,9, qual o fluxo de energia emitida? Então, lei de Stefan Boltzmann. Né? E o comprimento de onda de máxima emissão? Comprimento de onda de máxima emissão, lei de Wien, de cada lâmpada. Quantas vezes mais energia a lâmpada de maior temperatura emite? Só comparar uma com a outra. Continuando as leis da radiação, a próxima lei é a lei de Kirchhoff. A lei de Kirchhoff diz o seguinte, que a absortividade de um corpo é igual à sua emissividade para o mesmo comprimento de onda e uma mesma temperatura. Ou seja, a absortividade em o mesmo comprimento de onda é igual à emissividade. A consequência é que todo corpo bom absorvedor é também um bom emissor de energia. Lei de Lambert, e essa daqui é importante também, pessoal. Então, se a gente fosse colocar aí as importâncias, ou as leis mais importantes, né, eu colocaria a lei de Stefan Boltzmann e lei de Lambert. O fluxo de energia recebido por uma superfície é proporcional ao cosseno do ângulo de incidência em relação ao normal, ou seja, I é igual a zero cosseno de alfa. O I, intensidade de radiação que atinge a superfície em um ângulo alfa, igual a zero, intensidade de radiação que atinge a superfície sobre a incidência normal, e o ângulo alfa, ângulo de incidência em relação ao normal. Então, olha lá, ó. O que acontece aqui? O I é igual a I0 vezes cosseno de alfa. Então, cosseno de zero, quanto que é? Se o Sol estivesse aqui, eu colocaria I é igual a zero cosseno de alfa. Cosseno de zero, quanto que é, pessoal? Abram aí e falem. 1. 1, muito bem. Significa o quê, pessoal? Toda a energia que está incidindo aqui está chegando aqui embaixo. Né? À medida que o Sol vai diminuindo aqui, né, a gente vai diminuindo a altura do Sol, o que vai acontecendo? A quantidade de energia vai diminuindo. Vai chegar um momento que alfa é igual a 90 graus. Qual que é o cosseno de 90? Zero. Zero. Né? Então, aqui, no final das contas, I vai ser igual a I0, que é um extremo, e aqui, I vai ser igual a zero. Notem, pessoal, que quando eu tenho o Sol aqui, por exemplo, o que eu tenho definido? Eu tenho esse meu ângulo alfa definido aqui, e eu tenho também esse ângulo aqui, que corresponde ao meu Hzão, que seria a altura máxima do Sol. Tá? Então, lembrando que a altura máxima do Sol, o que é? O ângulo formado entre o Sol e o horizonte. Então, nesse desenho aqui, eu tenho os dois.
Então, vai ter exercício lá para vocês, que vocês vão calcular a altura máxima do Sol, e logo na sequência vão perguntar para você qual que é a intensidade que chega. Aí, para você descobrir a intensidade que chega, você sabe que o alfa vai ser igual a quem? A 90 menos H. Então, você vai ter esse ângulo aqui. Tá bom? Cuidem que esse ângulo alfa é sempre da normal para o Sol. E do Sol até a horizontal é o H. Tá? Só tomar cuidado com isso. Aí, sabendo disso... Professor, Oi? tenho uma dúvida. Se fosse o Sol tivesse ali para a esquerda do 0 graus, consideraria ângulos negativos? Aonde? Para a esquerda do 0 graus. Aqui? Isso, aham. Aqui você teria... Na realidade, é assim. A altura máxima do Sol, ela vai até 90. Tá? Você vai considerar a altura máxima do Sol como 90. Né? Ele, quando você está lá no próximo do Equador, o que vai acontecer? Às vezes ele passa para cá. E ele vai dar negativo aqui. Né? Mas, na realidade, o que você tem é a altura máxima, você pode considerar como sendo 90. Tá bom? Então, você pode Ok. colocar lá, se você for calcular a altura máxima do Sol, às vezes posso considerar aqui um valor como sendo esse, né? Um valor negativo ou até maior, né? Por exemplo, deu 102 graus quando eu calculei. Né? Pode acontecer? Pode, né? Em função da latitude. Mas pensando na questão física de cálculo e de recebimento de energia, quantidade maior de energia vai se dar quando ele formar um ângulo alfa igual a zero. Bom? Mas é uma boa pergunta, porque excepcionalmente, né, principalmente em função da latitudes próximas de zero, você vai ter casos em que isso daqui pode acontecer. Bom? Aham. Então não tem referencial tipo de estar para o leste para a direita ou para a esquerda. Sempre você pega a altitude, considera o zero para cima, né? É isso. Uhum. Ah, ok. Você vai considerar assim, você vai calcular o Hzão lá, e o Hzão vai dar, no máximo, né? Aquilo que eu te falei, depende da latitude dele. Mas a ideia física é que ele dê no máximo 90. Tá? Às vezes é como eu falei, deu 100. Digamos, opa, o que está acontecendo que deu 100? Né? Sendo que o máximo seria 90. Acontece isso daqui. Às vezes, em função da latitude, essa conta aqui acaba passando para o outro lado, tá bom? Mas em termos físicos, a quantidade que você mais recebe energia é quando você tem 90 graus. Bom, vamos lá. Com isso, pessoal, vocês conseguem fazer essa segunda parte do exercício aqui, ó, que eu passei para vocês lá no comecinho, né? Considerando uma transparência da atmosfera de 70%, quer dizer, 70% da radiação está passando, 30% está ficando na nuvem. Qual o fluxo de energia que estaria chegando a uma superfície do solo nesses dois momentos? Aqui vocês vão considerar, né, a constante solar, tá? Como quantidade de radiação que está chegando. Constante solar, lembrando, 2 calorias vezes centímetro a menos 2, vezes minuto a menos 1. Então, você coloca lá a constante solar 2 e faz a conta, depois reduzindo 30%, né? Porque 70% está passando, 30% fica nas nuvens, né? Como energia absorvida ou energia refletida. E, para fechar aí, a questão dos efeitos da radiação solar. Então, as plantas apresentam propriedades distintas em relação aos diferentes comprimentos de onda do espectro. Vocês viram que a luz na faixa do azul é a luz mais absorvida, né? A faixa do verde é a faixa mais refletida. Importante vocês saberem que as plantas elas não necessitam de toda a radiação incidente para se saturarem. As heliófilas, né? Fila significa amigo de. Hélio, Sol, né?
Então, as plantas que se desenvolvem a pleno sol, elas apresentam saturação com 30% da energia luminosa incidente em um dia claro. As tolerantes, aquelas que são mais de sombra, a saturação com 10%. Bom? Então, olha lá, ó, propriedades ópticas médias dos cloroplastos e das folhas. Então, em função do comprimento de onda. Então, aqui você tem a faixa do azul de 0,4 a 0,5, a faixa do verde e do laranja de 0,5 a 0,6, faixa do vermelho 0,6 a 0,7 e a faixa do branco, né, juntando tudo aí, 0,4 a 0,7. Então, a absorção se dá mais aqui na faixa do azul, né, e aqui diminui aqui no vermelho um pouco maior. Bom? Então, aqui tem a porcentagem da quantidade refletida, absorvida e transmitida pelas folhas. Tá? Então, você tem aqui, ó, quantidade absorvida aqui, vai ser maior e isso é importante para a gente guardar. Tranquilo? Os efeitos da radiação solar sobre as plantas são bastante diversos, dependendo principalmente da região do espectro envolvida. A região com comprimento de onda menor do que 1 micrômetro, o que vai acontecer? Essa daqui, lembrando que é a faixa do infravermelho. Né? São as ondas de calor. As plantas refletem e transmitem grande parte dessa radiação, evitando um aquecimento excessivo. A parte absorvida é aproveitada como calor. A segunda região, que é a região de 1 micrômetro até 0,72 micrômetros, continua aqui a faixa do infravermelho, apresenta efeitos sobre o crescimento das plantas. O trecho mais próximo de 1 é importante para o termoperiodismo, germinação das sementes, controle da floração e coloração dos frutos. As plantas ainda refletem bastante nessa faixa, evitando, então, o excesso de calor, porque nós ainda estamos na faixa do infravermelho. Entrando na terceira região, a terceira região aqui a gente já entra numa faixa do visível, né? Então, aqui a gente teria 0,72 a 0,61, então você teria aqui o vermelho e o laranja como faixa, né? É uma faixa fortemente absorvida pela clorofila, gera grande atividade fotossintética e fotoperiódica. A quarta região, que já parte aqui, digamos, para o amarelo, né, e para o verde, o que vai acontecer de 0,61 a 0,51? Região de baixo efeito fotossintético, né, e fraca ação sobre a formação das plantas. Por quê? Porque a faixa do verde é aquela faixa que ela reflete bastante. É o contrário aqui dessa próxima, aqui que já entra o azul e o violeta. Então, de 0,51 a 0,40, o que vai acontecer? A região do azul, que é a mais intensamente absorvida pelos pigmentos amarelos e pela clorofila, possui grande efeito sobre a atividade fotossintética e a formação das plantas. A sexta região, e aqui a gente já começa, já entra, né, quando fala aqui da sexta região, toda essa parte aqui, a gente já entra tudo no ultravioleta. Tá? Então, o que vai acontecer aí? De 0,4 até 0,31, produz efeito negativo sobre a formação das plantas, que se tornam mais baixas e com folhas mais largas. Sétima região, 0,31 a 0,28, é prejudicial à maioria das plantas, e a oitava região, que é um comprimento de onda acima de 0,28 micrômetros, a exposição a esse comprimento de onda pode matar rapidamente as plantas. Tá?
É por isso que eu falei para vocês que, às vezes, as pesquisas elas são direcionadas a um determinado comprimento de onda. Porque dependendo do comprimento de onda e da intensidade, né, dessa radiação, você vai ter um efeito diferenciado sobre as plantas. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, voltando aqui. Vamos ver agora com vocês se ficou alguma dúvida. Ficou alguma dúvida aí? Ou está tudo tranquilo? As dúvidas vão aparecer nas contas depois, é isso? Sim. Sim. Por enquanto tá tranquilo. Por enquanto está tranquilo? Então tá bom. Então é o seguinte, pessoal. Então eu vou disponibilizar lá para vocês, de novo, vai ter esse material, né, em HTML para vocês darem uma lida lá, uma analisada. Vai estar disponível a aula de novo, caso vocês queiram rever algum pedacinho ali, tenham ficado com alguma dúvida, né, os slides, e tem os exercícios lá para vocês se divertirem, tá bom? Então, da mesma forma que a aula anterior, vocês têm uma chance para encaminhar as respostas, e daí vão ter até a próxima terça-feira para fechar digamos, o terceiro teste de vocês. Tá bom? Tudo ok, professor. Então tá bom. Pessoal, então, bom restinho de semana para vocês. Cuidem-se bem aí. E daí na próxima semana a gente retoma aí com um novo conteúdo. Tá bom? Vamos falar daí de balanço de radiação.